França de Mbappé buscando seu primeiro título da Eurocopa nesse século XXI contra a Áustria, que quer surpreender. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse confronto? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia. A gente segue analisando a Eurocopa, né? Todos os dias a gente vai analisar pelo menos um jogo dessa grande competição continental e agora o destaque é para Áustria e França, né? A França que é uma das favoritas, estreia contra a Áustria, que é um time chatinho. Vamos analisar esse jogo, quem vai me ajudar é ele, Matheus Montenegro, que eu acho que também conhece os dois países. Conheço os dois países. Muito bem. Perfeitamente, né? Mas não tive o prazer de assistir um joguinho na Áustria, infelizmente. Mas na França eu assisti, tá? Boa. Vamos que vamos, meus queridos. Vamos analisar esse confronto entre Áustria e França. A Áustria não é uma seleção boba, tá? Muita gente já tá pensando aí que a França vai ganhar fácil. Fica ligadinho nas informações, nas estatísticas que iremos trazer da seleção austríaca, né? Informações de forma geral do contexto das duas seleções. Tudo isso agora para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, jogo nesta segunda, tá? A Eurocopa é jogo todo dia, então já bota aí na agenda, 4 da tarde, primeira rodada, Áustria e França no Merkur Spiel Arena, é isso? Você que é um poliglota, Matheus, me ajude. Merkur Spiel Arena. Pronto, é isso aí. Em Esqueça o que eu falei, isso aí é... A casa de Fortuna. Fortuna é Düsseldorf, né? Perfeito. Muito bem. Vamos ver como as equipes chegam em números, vamos dar uma olhada. A Áustria que não perde aí, uma invencibilidade aí legal, 4 vitórias nesse recorde. Tudo bem que teve umas seleções fraquinhas que ela pegou, mas, enfim, chega aí positiva para essa Eurocopa. A França também só tem uma derrota, que foi inclusive para a Alemanha. Tá? Foi uma derrota para a Alemanha, que também é uma das favoritas, é a dona da casa, inclusive. Então, também é um time que vem aí com poucas derrotas, o atual vice-campeão mundial. A gente já percebe que as equipes gostam de marcar gols, hein, Matheus? Pelo menos nesse recorte recente, médias altas aí, tanto do ataque austríaco como também do ataque francês, inclusive o ataque austríaco até mais. Pois é, média de 2,6 gols marcados aí da seleção austríaca, né? E esse retrospecto, Fábio, a gente traz aí de últimos 5 jogos, né? A gente vai destrinchar um pouco mais, essa sequência da Áustria é absurdamente boa, tá? E a França, a gente vê aí que ela tem uma média de gols sofridos muito alta, né? Levando em consideração, assim, a seleção francesa, uma das mais fortes do mundo, uma média de 1,2 gols sofridos. Nos últimos 9 jogos, a França, ela sofreu gol em 6. E as 3 seleções que ela não sofreu gol, assim, né, foram Canadá, que foi inclusive o último jogo, 0-0, empatou com o Canadá, 3-0 em Luxemburgo e Gibraltar, que não dá nem para considerar, que foi inclusive 14-0 para a seleção francesa. Então, assim, a França, ela só não sofreu gols quando enfrentou seleções bem fraquinhas, tá? Contra uma Áustria que a gente vê aí, vem de 5 jogos sem perder. Mas vamos nos esmiuçar ainda mais nesses padrões que a gente observou aí em relação aos últimos jogos das duas seleções. É isso, vamos lá. Padrões das equipes. A Áustria marcou gol, Matheus, nos seus últimos 17 jogos. Pois é. Caramba, o ataque é forte, viu? E nos jogos da França, a gente tem uma tendência de também ter uma quantidade razoável de gols, né? Em 7 dos últimos 9 jogos com a presença do time francês, a gente teve pelo menos 3 gols em cada partida. E no confronto direto, a França sempre deixou um gol, não passou em branco nos últimos 11 duelos. Já uma tendência aí pro jogo também, ou...? Acredito que sim. Tá, Fábio? A gente tem que relativizar um pouco, né? Assim, a seleção austríaca, obviamente, ela tá bem abaixo, né, do que a seleção francesa. A França é favoritaça para esse confronto. E outro ponto muito interessante a destacar é que a Áustria ela não vai contar com a Alaba, né, que é o principal nome desse time, não vai estar disponível por lesão nessa Eurocopa. Mas tem jogadores interessantes, tá? Tem o Sabitzer ali, né, vice-campeão da Champions League pelo Borussia Dortmund. Agora, essa estatística da Áustria, ela me pega demais. 17 jogos consecutivos marcando gol. E assim, tiveram seleções grandes aí no meio, tá? Ela ganha da Alemanha, salvo engano, de 2-0, ganhou da Itália de 2-0, né? Quando ela pegou uma Bélgica, por exemplo, perdeu de 3-2, botou dificuldade também. É uma seleção que não tenho certeza, mas nesse retrospecto, salvo engano, foram 13 vitórias, 3 empates e 1 derrota. A única derrota foi a Bélgica nesse período. Então, assim, é uma seleção que chega muito forte para essa Eurocopa, né? Ela foi muito mal lá na Liga das Nações, no final de 2022, acabou sendo rebaixada, inclusive, da Liga A, mas dali em diante, amistosos, eliminatórias, foi muito bem a seleção austríaca. Então, vamos dar uma olhada no momento Bet Nacional, para a gente dar uma checada no site, né, no que a gente pode encontrar de melhores oportunidades. Vamos lá, a gente já percebe aí que a França, obviamente, é favorita, 1,54, que já é uma odd ali que a gente já acha interessante, mas boa, né? Eu não sei, a Áustria é chatinha, né? Então
talvez o resultado final, dá para ir já no resultado final da França ou... Cara, assim, vamos analisar um pouquinho mais em termos de gols. Eu acredito que, eu confio na vitória da França, óbvio, né? Por mais que a gente tenha trazido esse retrospecto, a grande questão que eu acho é que a França não vai ter essa facilidade. Ao meu ver, muita gente vai bater o olho nesse confronto e pensar, a França ganha fácil, é 3-4-0. Pode até acontecer, mas com base no embasamento, né? Eu sempre gosto de usar essa aspa contraditória, redundante, né? Com base no embasamento, a gente vê que a seleção austríaca ela chega muito forte. A grande questão é que o site ele já está precificando que existe uma alta tendência de gols. Então nos deixa de mãos atadas em relação a isso. Ambas marcam. Né? Eu acho que é ousado, tá? Tu acha ambas marcam ousado? Sim, a gente vai ver que a odd vai estar alta, eu acho, tá? Desce um pouquinho, produção, por favor. Eu acho que... Aí, ó, a gente tá com cotação 1,81. Pô, a Áustria marcou gol nos seus últimos 17 jogos. A França sempre deixou um gol contra a Áustria. Não, a França vai fazer, né? Isso aí eu acredito que seja muito difícil. E a Áustria marcou gol contra a Alemanha. É por ser estreia, me deixa com o pezinho atrás. Eu acho que não sei, eu acho que... E se a gente pegar a França na Copa do Mundo também, foram resultados... Sim. Sofreu gol na primeira fase de quase todo mundo. Eu acho que bate, E assim, pensando bem, eu tava mais pra vitória da França, né? Mas a discrepância das odds me faz querer ir nesse ambas marcam de fato. 1,81 a cotação do ambas marcam, né? Para os dois times fazer gol. A vitória da França ela só paga 1,54. Eventualmente seja melhor a vitória da França no ao vivo. Né? Uma oddzinha um pouquinho maior se a França não fizer o gol muito cedo, né? E vale lembrar, Fábio, que a França teve dificuldades, tá? Na última Eurocopa. Lembro-me bem de estar presente em França e Hungria, justamente, acho que foi, se não foi a primeira, foi a segunda rodada da Eurocopa na fase de grupos, que foi 1-1 aquele jogo, tá? Foi 1-1 o jogo entre França e Hungria na última Eurocopa. A Hungria deu calor na França. Então, assim, é uma boa. Gostei. Você me convenceu, Fábio. Convenci? Você me convenceu. Boa. Então, vamos... Tem mais oportunidades aí, Matheus? A de gols ali, eu acho que mais de 2,5 já é arriscado, né? A minha leitura é a seguinte. Pode ser 1-1, por exemplo. Entre o ambas marcam e o mais 2,5, eu prefiro o ambas marcam. Por quê? Ao meu ver, é mais provável o jogo ser 1-1 do que 3-0 para a França. Eu não imagino uma vitória muito fácil da França. E por que eu fiz essa comparação? Porque uma delas seria, no cenário do mais de 2,5 gols, o 3-0 é green, o 1-1 é red. No cenário do ambas marcam, o 1-1 é green e o 3-0 é red. Né? Então, assim, eu prefiro ambas marcas. E a odd ainda é maior, né? 1,81 e aqui é 1,69. Então, assim, vamos ficar com esse ambas marcas. Vamos ficar, gostei. Um pouco ousado, mas vamos nela. É ousadinho, mas eu gostei. Mas gostei. As estatísticas estão a nosso favor. Perfeito. Isso é importante. A base do embasamento está perfeita. Boa. Então, vamos repassar, né? A dica do Tipster e também um fique de olho para Áustria e França, duelo interessante nesta segunda pela Eurocopa. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Áustria e França, estreia da seleção vice-campeã do mundo nessa Eurocopa, contra uma Áustria que para muitos pode ser aí uma baba, um saco de pancadas, mas é uma seleção que nos últimos 17 jogos só perdeu uma partida e que marcou gols em todas elas, até mesmo encarando seleções fortes, tá? Alemanha, Itália, Bélgica, a Áustria conseguiu deixar seu golzinho contra essas seleções. Por isso a nossa dica do Tipster é o ambas marcam. Uma dica usada, tá? Pagando 1,81. Mas olha, salientar que nos últimos 9 jogos, a França ela levou gol em 6 deles. Ela só não sofreu gol contra seleções mais fracas do que a Áustria, que é Canadá, Luxemburgo e Gibraltar. Então, acredito muito em um golzinho da Áustria para esse confronto. Mas o nosso fique de olho, uma alternativa para o ao vivo, é a vitória da França, que pré-jogo está com a odd baixa, então em tempo real você, apostador, pode buscar uma cotação melhor. Meu palpite para esse jogo seria 2-1 ou 3-1 para a França, mais ou menos por aí. Boa, Matheus, é isso. Análise feita, análise aprofundada aqui no Bet do Dia. Como você sabe, né? Bet do Dia é uma análise aprofundada sobre cada jogo, várias nuances aí das embasamento partidas. Estatístico, né? Embasamento, né? Porque aposta não é só fezinha, né? Jamais. Pode ser, mas você tem uma probabilidade maior de acerto se você pegar as estatísticas, analisar o contexto, e é o que a gente tenta trazer aqui a cada edição do Bet do Dia. Então, gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra também em tvbet.com, porque lá tem mais conteúdos, porque a TVBet é o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto.